E aí, galera, boa noite. Tudo bom com vocês? Preparados para o vestibular, portanto? Pessoal, então é o seguinte, preparei 4 questões aqui para a gente trabalhar, tá? Qualquer coisa, levante a mão. Pessoal de casa, só perguntar aí que a gente vai responder aqui para vocês, tá? Então, muito cuidado. A gente vai começar, portanto, com uma questão de exponencial, beleza? Fala assim, ó, se f de x é igual a 2 elevado a x mais 4 elevado a x. Eu peço para vocês encontrar o valor de x, tal que f de x é igual a 72. O que eu poderia fazer para começar uma questão como essa? E aí? Isolar o x? Tá, mas por enquanto eu não tenho uma equação ainda, né? Concorda? O primeiro passo, portanto, seria o quê? No lugar do f de x, trocar por quem? Por 72. Então, ó, no lugar do f de x, eu vou botar o número 72, beleza? Fazendo isso, portanto, galera, a gente vai encontrar o seguinte. Sendo f de x igual a 72, nós vamos ter que 2 elevado a x mais 4 elevado a x é igual a 72, beleza? É uma equação exponencial, tá? Qual que é o seu objetivo aqui? Deixar as bases iguais. As bases são iguais? Não. O que você vai fazer, portanto, para deixar essas bases iguais? Você vai fatorar. Pessoal, 2 elevado a x, essa base 2 já é um número primo, não tenho o que fazer com ela. Essa base 4 eu consigo fatorar e transformar na base 2, concorda? Então, como é que eu posso escrever esse cara aqui, ó? Como 2 elevado a x mais 2 elevado a x ao quadrado. Faz sentido? Tá, isso igual a 72. Galera, na boa, olhando para cá agora, parece uma equação do segundo grau, mas não é. O que eu posso fazer, portanto, agora? Trocar. Lembra que a gente substituía? A gente utilizava aqui o método da substituição? Então, para fazer essa substituição, o que você faz? Bom, eu vou pegar no lugar do 2 elevado a x e escolher uma letra qualquer, tá bom? Nesse caso, eu estou chamando de a. Como é que vai ficar isso aqui, portanto? Ó, nós vamos ter 2 elevado a x se tornou a, 2 elevado a x ao quadrado e 72 você não mexeu. A partir de agora, você tem uma equação do segundo grau, tá bom? Uma equação polinomial do segundo grau. Eu vou deixar na forma reduzida, portanto, ó, a gente vai ter a quadrado mais a menos 72. Aqui eu já pulei direto, percebendo? Tá? Mas enfim, galera, nada que o delta básico não iria resolver, tudo bem? Então a parte que a gente colocaria aqui, ó, a quadrado mais a menos 72 igual a zero. Deu para enxergar essa equação? De boa, né? Fazendo por soma e produto, dois números que a soma vai dar menos 1 e o produto menos 72, a gente vai encontrar menos 9 e mais 8. Bom, muita gente que faz a substituição, chega nessa hora aqui e acha que terminou a questão. Está terminada a questão? Por que não, pessoal? Nem existe A na tua equação, não é verdade? Você substituiu apenas para facilitar. O que você faz agora? Teu objetivo não era... Você vai tentar fazer isso agora, ó. Então o que a gente faz? 2 elevado a x igual a menos 9. Lembra que não vai ser igual a um número negativo? Tá? Então o b que a gente coloca aqui sempre vai ter que ser um número maior ou igual a zero. Tá certo? No caso, sempre maior do que zero. Portanto, galera, ó, 2 elevado a x igual a 8. 2x, portanto, igual a 2 elevado a 3. De fato, agora sim, você conseguiu deixar. Concluindo, a resposta dessa questão vai ser 3. Pessoal, na boa, vários vestibulares cobram isso de vocês, tá? Quem for fazer a prova da UFSC, tá? No final de semana que vem, se por acaso quer uma equação exponencial, tá bom? Provavelmente ela vai estar como um item, não como questão aberta. Beleza? As questões abertas elas são muito mais agora para a parte de geometria, tá? Tanto a plana quanto a espacial. Então dê um toque aí, dá uma estudada na parte de geometria, principalmente a geometria naquela parte de polígonos regulares. Beleza? Essa parte aqui, portanto, galera, ó, por que a gente substituiu? Simplesmente porque parecia uma equação do segundo grau. Tá bom? E se eu trabalhar com uma equação do segundo grau, é muito mais fácil resolver. Puderam observar. Superada essa questão? Então tá, vamos para a próxima aí. Galera, olha só. Função também, tá? Que a gente trabalhou bastante com a parte de função. Sendo f de x igual a 2x menos 5 e g de x igual a 3x mais m, determine m de modo que fg de x é igual a gf de x. Essa matéria é chamada de função composta. O que é a função composta? É você pegar uma função e colocar dentro de outra. No caso, a primeira função que ele botou aí para nós foi a função fg de x. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a função f, no lugar do x da função f, você vai trocar pela função g, que é 3x mais m. Então aqui no caso, pessoal, olha só, 2 vezes x, você vai botar a função g, que é 3x mais m, tá? E vai finalizar com menos 5, beleza? Portanto, galera, ó, aplicando a distributiva aqui, você vai ter o que na verdade? 2 vezes 3, 6x, 2 vezes m, 2m. E o menos 5 você apenas repete. Tem como juntar algum desses coeficientes aqui? Não, por quê? São
monômios não semelhantes, tá, pessoal? É isso que a gente fala. Eu só poderia juntar se aparecesse, por exemplo, ó, aqui 2x. Aí eu poderia juntar os dois termos. Tá? Esse aqui é um monômio do primeiro grau, esse é um monômio do primeiro grau, mas não são monômios semelhantes, apesar de ser do mesmo grau. Tá? Então a gente não consegue juntá-los. Bom, fazendo a mesma coisa agora para esse cara aqui, ó, gf de x. Você vai pegar a função g e no lugar do x da função g você vai trocar pela função f. Então, ó, gf de x será 3 vezes x, portanto 3 vezes 2x menos 5, e você finaliza com seu mais m. Beleza? Também aplica aqui a distributiva, você vai ter 2 vezes 3, 6, 3 vezes menos 5, menos 15 e mais m. Pelo mesmo motivo a gente também não consegue juntar. Tudo bem? Então o que a gente acaba de fazer? A gente acaba de montar a função composta fg de x e também a função composta gf de x. De acordo com esse enunciado, o que ele fala para nós? Que elas são iguais. É obrigação as duas serem iguais? Não, pessoal. Geralmente elas são inclusive diferentes. Não é obrigação as duas serem iguais. O que você faz então agora? Você vai igualar essas duas funções. Ó, a gente só está igualando porque a questão falou que elas são iguais. Tá bom? Ao natural, pessoal, fg de x não é igual a gf de x. Não existe essa propriedade. Tá bem claro para vocês. Bom, continuando, portanto, a gente vai substituir, portanto, pelas funções que a gente encontrou. Então aqui no caso, ó, 6x menos 15 mais m, está aqui, 6x menos 15 mais m, igual a fg de x, que está aqui, 6x mais 2m menos 5. Vocês podem observar que 6x com 6x a gente já pode simplificar. Tá? O que vai sobrar para nós, portanto? Ó, cortei 6x com 6x, mais m. Esse mais 2m vem para cá como menos 2m. Eu já tenho lá daquele lado o menos 5, levo o menos 15 para lá como mais 15. Tá bom? Então, galera, olha só. A gente vai ter, portanto, que nosso menos m é igual a 10. Portanto, galera, nosso m vai ficar igual a menos 10. De boa questão? Bom, o que interessa aqui para vocês numa revisão? Até aqui. A partir daqui é matemática básica. Confere? Tá? A partir daqui você sabe fazer. Tá? Então o objetivo qual é? Você olhar a interpretação, a montagem, tá? A montagem das funções compostas. Ficou clara essa parte para vocês? Relembrando, pessoal, não é regra falar que uma função composta, gf de x é igual a fg de x. Geralmente elas são diferentes. Tá bom? Isso é informação dessa questão. Beleza? Superada essa questão também? Então vamos para a próxima aí. Olha só. Função de segundo grau, não poderia faltar. Olha o que ela fala. A receita obtida pela venda de um determinado produto é representada pela função r de x igual a menos x quadrado mais x. Antes de qualquer coisa, o gráfico está aqui, mas só olhando para essa função aqui, ó, r de x igual a menos x quadrado mais 100x. Pessoal, se ele não desse o gráfico, você saberia me dizer se a parábola era com cavidade de para cima ou para baixo? Você iria olhar para quem? Para quem está na frente do x quadrado. Tá? Você saberia me dizer qual é o valor que corta o eixo y? Sim, você olhar para quem? Para o c? Não apareceu o c. Por que não aparece o c? Que é mais 0. Então ele vai cortar o eixo y onde? Em mais 0. E se ele corta o eixo y em mais 0, qual é a outra conclusão que eu já posso tirar? Que uma das raízes é 0. Percebeu? Qual a conclusão que já dá para chegar? Sempre que o c for igual a 0, ele corta o eixo y em 0 e uma das raízes também é 0. Então, se eu fosse procurar, eu ia atrás da outra raiz. Que no gráfico ele já me fala, que é o mais 100. Tá. Aí ele continua. Aqui embaixo, ó. É correto afirmar que as quantidades a serem comercializadas para atingir a receita máxima e o valor máximo da receita são respectivamente. Bom, por que eu botei essa questão para vocês? Porque quando ele cria um texto para vocês, tá? E ele fala de uma função de segundo grau e ele cobra em relação a valores máximos e mínimos, são duas perguntas que cabem aí. Ele pode perguntar qual que deve ser o valor de x para que o valor seja máximo, ou qual é o valor máximo. Nesse caso aqui eu perguntei os dois, perceberam? Então, ó, é correto afirmar que as quantidades a serem comercializadas, tá? Para atingir a receita máxima. Galera, a receita máxima é o y, tá? E o x é a quantidade comercializada. Então, quando eu falo para vocês as quantidades a serem comercializadas, eu estou falando do x ou do y? Do x. E você vai ter que utilizar, nesse caso, x vértice, porque ele está se referindo a máximo e mínimo. Tá? Então, já que é uma estratégia, tá, pessoal? Quando a gente trabalha assim com domínio todos reais, numa função de segundo grau, falou em máximo ou mínimo, falou no vértice. E para lembrar do vértice, você tem que lembrar de duas fórmulas. Quais são? Vocês lembram? X vértice, qual é a fórmula? Muito bom, galera! Menos b sobre 2a. É isso? Menos b sobre 2a. E o y vértice quem é? Muito bom também. Menos delta sobre 4a.
Fechou? Então, ó, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Estou mostrando aqui para vocês, portanto, ó. Pessoal, menos b sobre 2a, você olha para cá, menos b menos 100, dividido por 2 vezes a, o a que é menos 1. Então, a quantidade a ser comercializada para que tenha o lucro máximo ou para que tenha a receita máxima, qual é? 50. Essa quantidade a ser comercializada. E se ele perguntar qual é a receita máxima, o que você vai fazer? Menos delta sobre 4a. Galera, fórmula de delta qual é? B quadrado menos 4ac. Essa é fácil, não é verdade? Tá? B quadrado menos 4ac. Se você aplicar essa fórmula, você vai encontrar, portanto, que seu delta vale quantos? Vale 100. Fala, querido. Menos com menos. Mais 50. Ah, não. Aqui eu botei errado. O que é mais 100, tá vendo? Tá? Então aqui, erro de digitação, na verdade. Tá? Me perdoa aqui. Fechou, né? Brincadeira. Galera, então olha só. Vocês estão percebendo que o B vale 100? Daí o José Rola aqui foi lá e botou menos 100. Botou errado, lógico. Tá? Então, ó. Menos com menos. Esse menos aqui não existe. Mais. Deixa eu botar meu dedinho aqui pra você achar que é mais. Beleza? Aqui, ó. Continuando. Pessoal, então o delta vai ser quem? Vai ser menos delta sobre 4a. Você vai ter agora sim menos com menos. Tá? Você vai ter mais. Aqui. Delta ao quadrado. Quanto que é delta ao quadrado, pessoal? 10.000, é isso? Tá, quando aparecer uma montoeira de zero assim, por exemplo, 200 ao quadrado, tem 2 zeros, não tem? Dobra, tá? Se vai 2.000 ao quadrado, tem 3 zeros, não é? Dobra, vão aparecer 6 zeros. E assim por diante. Você só vai fazer esse número aqui na frente ao quadrado, na verdade. Tá bom? E 10.000 dividido por 4, você vai encontrar quantos? 2.500. Beleza? Então a receita máxima para essa questão seria quantos? 2.500. Eu quero só lembrar vocês o seguinte. Geralmente, pessoal, no item somatória, ele não vai fazer as duas perguntas numa questão só. Ou ele vai perguntar sobre o x-vértice, ou ele vai perguntar sobre o y-vértice. Entra na questão que eu sempre falei para vocês. Interpretar. Tá bom? Então, ó, só repetindo. X-vértice por quê? A quantidade a ser comercializada para que se atinja a receita máxima. Percebeu? E depois, qual é a receita máxima? A y-vértice. Entenderam a diferença dos dois? Então tá. Superado também. Vamos para a próxima aí. Olha só, vocês são fãs dos restarts, que eu sei, na verdade. Então tá aqui, ó. A palavra restart possui quantos anagramas? Pessoal, o que significa a palavra anagrama? Palavras formadas com ou sem significado a partir de um conjunto de letras, é isso? Restart é um conjunto de letras, na verdade? Eu posso estar trocando aqui essas letras. Já é ridícula a palavra, na verdade. Se a gente começar a trocar, vai ficar mais ridículo ainda. Tá bom? Então o que acontece aqui? Primeiro, restart tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você vai botar o quê? Permutação de 7 letras. Só que dessas letras que você vai permutar, tem alguma letra que repete? Duas, vamos ver. O T e o T. Se eu trocar esse T com T, pessoal, o que acontece? Restart, não fez diferença nenhuma. Porém, se eu trocar o R com T, vai mudar já a palavra. Ó, relembra? Anagramas com ou sem significado, beleza? Até porque a gente não vai ter formadas não ter significado. Tá bom? Pessoal, então vamos lá. Ó, aqui você vai ter duas, né? Quais que repete aqui? O R duas vezes e o T duas vezes. Então o que você faz? Você vai contar o número de letras, são 7. Você vai botar aqui, ó, P7. E aqui em cima você vai botar quantas vezes cada letra repetiu. Tá? Então, ó, o R repetiu 2 vezes e o T repetiu 2 vezes. Então, 2, 2. Aí tu faz dizer, tá, e o E? O E não repetiu. Preciso botar aqui em cima alguma coisa? Não preciso. Tá? Na hora de montar a sua questão, portanto, o que você vai fazer? Em cima você vai botar a quantidade de letras. E embaixo você vai botar multiplicando, pessoal, a quantidade de vezes que ela repetiu. Então, 7 fatorial. 7 por quê? Quantidade de letras. 2 fatorial vezes 2 fatorial, por quê, pessoal? O R repetiu 2 vezes e o T repetiu 2 vezes. Beleza? Tá? Então, o que a gente vai encontrar aqui? 7 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Sua resposta vai ser quantos? 1260. Eu fiz questão de não resolver essa questão para vocês aqui, porque essa foi nossa aula de ontem. Lembra? A gente viu que é um número fatorial. Vocês sabem trabalhar com isso agora. Apareceu esse ponto de exclamação no lado. Como é que você vai resolver? Você vai sempre retirar uma unidade, lembra? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Tá? Dá para cortar com outro 2 e outro 2 você fatora. 2 vezes 1. Beleza? Por hoje, portanto, é isso. Tá? A gente deseja aí uma boa prova para vocês. Sucesso sempre. Valeu? Vocês vão ter uma aula agora muito boa com o professor Daniel. Tá? Então, manda ver aí no vestibular. Beleza? E depois que passar, lembrem de nós e só avisa que a gente vai comemorar junto com vocês.
Um abraço, galera. Até a próxima aí. Falou. Já estamos ao vivo, né? Já. Aguenta, espera. Vamos lá então, né? Olá, pessoal, boa noite a todos. Boa noite, pessoal de casa aí. Satisfação e alegria estarmos aqui no aulaovivo.com.br, né? Fiquei de dar um trident aqui pro meu amigo, obrigado, tá? É um só, tá? Depois eu devo. Então tá, vamos lá. Pessoal, matemática. Então, o que nós vamos ver agora, tá? É uma partezinha de matrizes, tá? Então, o que eu vou retomar agora com vocês vai ser uma parte bem importante que a UFSC cobra muito isso aí. Algumas propriedadezinhas de matrizes que nós temos que saber, certo? Então, vejam, matrizes, produto entre matrizes, tá? Entre duas matrizes. Então, vejam, se eu tenho aqui uma matriz A de ordem M por P, vezes uma matriz B de ordem P por N. Isso aqui vai ser igual a uma matriz C, M por N. Reparem que nós só podemos ter o produto de duas matrizes se aqui a coluna da primeira matriz for igual à linha da segunda matriz. Ok? Então, a gente só vai ter o produto de duas matrizes se a linha da primeira matriz, a coluna da primeira matriz for igual à linha da segunda matriz. E o resultado disso vai ser uma matriz C, M, que é a linha da primeira, por N, que é a coluna da segunda. Certo? Então, isso aqui a gente tem o produto de duas matrizes. Ok? Só lembrando vocês também que nesse caso, a gente sabe que o produto de duas matrizes, ela não é comutativa, elas não se comutam. Ou seja, se a gente tiver A vezes B, isso aqui é diferente de B vezes A, certo? Então a gente diz que as duas matrizes não comutam. Então algumas regrinhas da álgebra, tá, que a gente está acostumado a fazer, ou seja, se a gente tem aqui, por exemplo, A mais B ao quadrado, isso aqui vai ser diferente de A ao quadrado mais duas vezes AB mais B ao quadrado. Isso aqui tudo são matrizes, tá? Esse A e B. Então, se nós temos, se o produto de duas matrizes não são comutáveis, ou seja, elas não se trocam, algumas regras da álgebra não se aplicam nela. Tá? Só vai se aplicar as regras da álgebra se elas forem comutativas, ou seja, se elas forem iguais aqui. Tá? Ou seja, se duas matrizes forem comutativas, aí sim as regras da álgebra lá estão valendo para ela. Tá? A álgebra que eu digo, certo? É a diferença de dois quadrados, o produto notável, essas coisinhas assim. Certo? Então, muito cuidado com essa partezinha aqui. Ok? Bom, mas o que é o produto de duas matrizes? Tá? Então, o elemento aqui das matrizes, tá? O elemento que eu quero achar da matriz resultante aqui vai ser a soma do produto da linha da primeira matriz com a coluna da segunda matriz, certo? Ou seja, vai ser a soma do produto entre elas. Ou seja, nesse caso, eu trouxe um exemplo aqui para nós resolvermos. Olhem só. Exemplo aqui da UFSC. Sejam a primeira matriz ali, dada por... Repare que é uma matriz 4 por 3. Ó. Então, a gente tem aqui uma matriz A, tá? 4 por 3, vezes uma matriz B de ordem 3 por 4. Que resultado eu vou ter essa matriz aqui? Como? 4 por 4, realmente. Ou seja, reparem que a coluna da primeira matriz é igual à linha da segunda matriz. Logo, o resultado vai ser uma próxima matriz no sentido 4 por 4. Tá? Bom, mas o que ele diz? Ele diz o seguinte, as duas matrizes são definidas por A e J, lembrando vocês que o I representa a linha e o J representa a coluna, ok? É dado por I mais J, e B e J, ou seja, a matriz B, é dado por 2I mais J. Respectivamente, se o produto A vezes B é igual a outra matriz C, então ele quer saber quem é o elemento C32. Ou seja, eu quero saber o resultado do produto dessas duas matrizes, eu quero saber quem é o elemento que se encontra na terceira linha da segunda coluna. Tá? A pergunta que fica é o seguinte, poxa, será que eu preciso resolver, achar toda a matriz até chegar ao elemento C32 para encontrar quem é esse elemento? Não. Tá? Não. Por quê? Vejam só. Em primeiro lugar, vejam.
Se a gente for ver, ó, uma matriz ali, 4 por 3, eu vou ter 4 linhas por 3 colunas. Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4 linhas, né? 4 linhas. Por 3 colunas. Então, aqui eu vou ter uma segunda coluna, tá? E uma segunda coluna aqui, tá? Vezes uma outra matriz B, que nesse caso é uma de 3 linhas, por 4 colunas. Então, né, 4 colunas aqui e 3 linhas. Tá? Então, veja, repare o seguinte. O que eu quero aqui? Eu quero o elemento C32, ou seja, eu quero a terceira linha e segunda coluna da matriz C. Então, vejam, se eu quiser saber quem é o elemento C32, então, eu vou pegar o produto, eu vou pegar a linha eu vou pegar a terceira linha da primeira matriz, ou seja, eu vou pegar aqui a terceira linha, eu vou pegar esse cara aqui, tá? Quem será esses elementos aqui? Será quem? É o A3, 1, e aqui A3, 2, e aqui A3, 3. Então, reparem, ó, eu peguei a terceira linha da primeira matriz e vou multiplicar com quem aqui da segunda matriz? Com a segunda coluna. Perfeito raciocínio. Então, vejam, eu vou multiplicar a primeira linha, a terceira linha aqui da primeira matriz com a segunda coluna aqui da segunda matriz. Porque, vejam, ó, segunda coluna da segunda matriz. Ou seja, nesse caso, B, 1, 2, B, nesse caso aqui, segunda linha, segunda coluna, B, terceira linha, segunda coluna. Tá? Então, vejam, eu vou multiplicar a terceira linha da primeira matriz com a segunda coluna da segunda matriz. Ok? E aí eu acho o elemento C32. Então, mas como eu acho quem é esse elemento A31? Ele está nos fornecendo, ó, o elemento 31, ó, eu vou somar a linha mais a coluna. Então, esse elemento aqui vai valer quanto? 4, ou seja, 3 mais 1, 4. Esse elemento aqui vai valer quanto? 5. 3 mais 2, 5. E esse elemento aqui vai valer 6, né? Então, aqui vai valer 6. E vou multiplicar com o elemento aqui da segunda coluna, que ele está nos fornecendo, que é 2i mais j. Então, vou fazer 2 vezes a linha mais a coluna. Então, 2 vezes 1 mais 2. 4, perfeito. Então, aqui é 4. Aqui vai ser 6, perfeito. E aqui vai ser 8, perfeito. Então, vejam, o elemento C32 vai ser essa multiplicação aqui. 4 vezes 4, mais 5 vezes 6, mais 6 vezes 8. Tá? Então, veja, a gente tem assim, ó, C32, isso aqui vai ficar 4 vezes 4, 16, mais 5 vezes 6, 30, obrigado, pessoal, mais 6 vezes 8, 48, obrigado. Então, isso aqui vai ficar 16 mais 30, 46, 46 mais 48, 94. O professor sabe. Certo, pessoal? Então tá. Mais uma coisinha aqui, bem rapidinho. Veja. Aqui. Eu acabei de falar isso, tá? Então, o produto de duas matrizes está de mesma ordem. As matrizes que não comutam, então A vezes B, se A vezes B for diferente de B vezes A, tá? As relações algébricas não valem. Ou seja, se a gente tiver aqui um trinômio quadrado perfeito, né? Ou seja, A mais ou menos B ao quadrado, não vale, tá? Assim como a diferença de dois quadrados também não vale. Só vai valer se elas forem comutáveis. Se isso aqui for igual a isso, aí está valendo. Ok? Então isso aqui é importante a gente saber. Mais uma coisinha que é importante a gente saber, tá? Que a UFSC gosta e cobra isso aqui, são as propriedades, ok? Então vejam, uma primeira propriedade aqui, a transposta. O que é transposta? A gente troca a linha por coluna, exatamente. Então a linha vira coluna. A transposta, elevado na sua transposta, é a própria matriz A. Aqui, uma constante multiplicada por uma matriz elevado na sua transposta, isso aqui vai ser a constante vezes a A elevado na transposta. A mais B elevado na transposta, isso aqui é A transposta mais B transposta. A vezes B, o produto de duas matrizes elevado à sua transposta, isso aqui é B transposta vezes A transposta, tá? A gente inverte aqui, ok? Aqui,
Pessoal, identidade. O que é identidade? É onde os elementos da diagonal principal valem 1 e o restante dos elementos valem 0, tá? Isso é uma matriz de identidade. Então, vejam, uma matriz A vezes a sua matriz inversa, tá? É igual, ó, aqui está valendo a comutatividade, ó. É igual a matriz inversa vezes a matriz A, isso aqui é igual a matriz identidade, tá? Então isso é importante, ok? Aqui, uma matriz inversa elevado à sua inversa, isso aqui é a própria matriz A, certo? E aqui, o produto de duas matrizes elevado na sua inversa, a gente inverte aqui também. Ou seja, é B elevado na menos 1, vezes A elevado na menos 1, e aqui, de 3, ó, o produto de 3, a gente vai ter A vezes B vezes C elevado na menos 1. Então isso aqui é C na menos 1, vezes B na menos 1, vezes A na menos 1. Esse menos 1 é tudo inversa, ok? Quando eu falo menos 1, estou falando de inversa, certo? Então só para nós fecharmos aqui, olhem só, para a gente fechar aqui, encerrar, vejam, ó, UFSC 2011, se A, B e C, tá, são matrizes inversíveis, tá? Ou seja, são todas elas inversíveis, a gente tem o seguinte, propriedade, ó, A vezes B elevado na menos 1. Então, ó, produto de duas matrizes, A vezes B na menos 1 elevado na menos 1. Então, a gente tem isso aqui, vezes A vezes C. Isso aqui tudo elevado na menos 1 vezes B é igual a C. Tá? Então vejam, o que vai acontecer aqui? Lembre, quando a gente tem o produto de duas matrizes elevado na sua inversa, o que a gente faz? A gente inverte o produto, ou seja, isso aqui é B na menos 1 elevado na menos 1 vezes A na menos 1. Lembram disso? Ó? Tá? Na propriedade que eu acabei de mostrar para vocês. Vezes, ó, vou tirar isso aqui do parênteses. A vezes C, isso aqui tudo elevado na menos 1 vezes B. Ele está perguntando se isso é igual a C. Vou ver se isso é verdade ou não. Tá? Quanto é que vai dar isso aqui? B. Perfeito. Ó. Isso aqui é B. Então, isso aqui vai ficar B vezes, ó, a sua inversa vezes a sua matriz A aqui. Isso aqui dá quanto? Isso aqui é a minha identidade. Perfeito. Ou seja, isso aqui é identidade. Vezes C elevado na menos 1 vezes B. É igual a C. Bom, identidade. A identidade é elemento neutro na multiplicação de matrizes. Então é como se fosse 1 aqui. Ok? Então isso aqui vai ficar B vezes C elevado na menos 1 vezes B é igual a C. O que vai acontecer aqui? Vai inverter. Ou seja, isso aqui vai ficar C na menos 1 vezes B na menos 1 vezes B. É igual a C. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui é a minha identidade, que é elemento neutro. Então é C na menos 1 vezes identidade. Opa, vezes identidade. É, tá certo. Vezes identidade é igual a C. Será que isso aqui é verdadeiro ou falso? Ele diz que C na menos 1 é igual a C. Falso, né? Ou seja, tu tem uma matriz inversa, não é igual a sua matriz aqui. Então isso aqui ele é falso. Ok, galera? Um grande abraço. Foco a todos aí na UFSC. Desejo a todos um bom vestibular. Tá? Falou, ô Marcelo, e aí, meu querido? E aí? Pessoal, um beijo aí, pessoal. Manda um beijo.